Olá pessoal, é com muito prazer que recebemos hoje, novamente, já tá virando parceiro, né? Já tá virando parceiro aqui, Luiz Henrique da Costa, ele que é astrólogo, tarólogo, numerólogo e terapeuta holístico. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, eu até me lembrando da vez passada que estávamos eu e a Lili aqui conversando, que já foi sobre o assunto eclipse, porém era o eclipse solar, agora nós teremos o eclipse lunar, né? Exatamente, e é amanhã. Que transformações esse eclipse lunar, Henrique, ele pode trazer na vida pessoal e no trabalho? Então, os eclipses, eles têm um alcance, primeiro falar do alcance dele, assim, que é longo, tá? Muita gente pensa que vai, é um mês, não é um mês. O efeito desse eclipse, ele vai se estender, eu acredito, até 2020, certo? Então, nós vamos ter esse semestre, esse segundo semestre, até janeiro de 2020, porque é assim, ó, quando acontece um eclipse, no local do mapa onde acontece o eclipse, é como se tivesse colocado uma mina ali, sabe? Cada um que passa por ali faz boom, sabe? Então vão passar todos os planetas mais próximos da Terra, no sistema solar, todos eles têm que passar. Então os planetas rápidos como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, todos eles vão ter essa passagem por ali e depois aí a gente vai levar 6 meses recebendo as influências dessas transformações que a passagem... Ou seja, esses reflexos em nossas vidas podem durar aí 6 meses. 6 meses no mínimo. E o que é mais comum acontecer assim? Quais são os reflexos diretos, né, na vida do ser humano? Então, eu vou pegar por um fator histórico, por exemplo, assim, vamos voltar 2 séculos atrás, por exemplo, assim, há 200 anos atrás, né? Em 1812 aconteceu uma coisa muito interessante. Por exemplo, ilustrando, certo? O que aconteceu? Aconteceu um eclipse lunar muito perto mesmo, do Napoleão invadindo a Rússia. Certo. Certo, e aconteceu uma coisa incrível. Napoleão perdeu. Perdeu feio ali, né? Assim, nossa. Foi terrível. E qual é a lição que a história nos ensina aí, certo? Foi uma coisa muito interessante, assim. Napoleão marchou contra a Rússia, uma marcha, né? 600 mil homens, 500 canhões. Os russos não tinham nem 1/10 disso. E ganharam a guerra, certo? Os russos foram recuando para dentro do território russo, para aquele frio polar da Rússia, queimando tudo as fontes de alimentação e calor que eles podiam ter, e mataram o exército do Napoleão à míngua, certo? 1 século depois, 1912, é a pré-estreia da falência dos tratados eu não me lembro da Inglaterra agora muito exatamente, mas ali já havia uma prenúncio de Primeira Guerra Mundial que falhou por causa de negociações diplomáticas, que depois foi reacendida, que daí decantou a Primeira Guerra Mundial. Mas antes disso, em 1912 também aconteceu uma coisa muito, muito forte. E eu estou falando desses 2 fatos, porque esses 2 países, eles são muito fortes no momento presente. Eu falei primeiro da Rússia. E sabe o que aconteceu em 1912? A China se transformou numa república. Agora vamos pegar esses 2 países, essas 2 nações, que não são umas nações pequenas, e vamos trazer para esse eclipse do que está acontecendo agora. Sim, então pelo que estás falando, eles têm uma ligação direta com os fatos históricos e o que acontece e a forma como pode dar uma reviravolta, a influência. Exatamente. E esses eclipses mexem muito nas grandes hierarquias de poder. É aí que está, sabe? Então, ou seja, algo que de repente não é provável pode acontecer devido à influência. Pode acontecer. E de novo, o que nós temos agora? Vamos então trazer 200 anos, chegamos agora no nosso tempo. A máquina do tempo andou, agora estamos em 2019. Então tá. O que a gente tem agora? Qual é o papel da Rússia? Qual é o papel da China nesse momento? Certo? Estamos falando de geopolítica aqui, né? E eclipse também. E tem tudo a ver, gente, certo? Então, está de novo... Eu vejo assim, uma comparação que eu vou fazer um pouco esdrúxula, mas me parece assim, sem conotação política, por favor, tá? Mas eu tô vendo um Napoleão de novo. Que medo! Eu tô vendo um Napoleão de novo tentando enfrentar a Rússia. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Assim, um adendozinho dos chineses ainda, assim. Tá? Então, né? Já dá pra ter uma ideia? Esse eclipse está trazendo isso. Tá? Vai dar para encarar a potência que é a China nesse momento, em termos
justamente tecnologia, certo? Vai dar para enfrentar a Rússia? Quem é que pode ser o páreo, vamos dizer, armamentista para a maior potência mundial nesse momento? Vocês já pensaram que essas duas potências lá se unindo é uma jogada de 3, né? É o melhor de 3. Se 2 se juntar, quem é que perde? Então, só para dar uma ideia, há uma relação disso com da influência. Do poder, né? Do poder da influência. Então, essa é uma das influências que vem junto com esse eclipse. É muito interessante a geopolítica. Tá, e o que isso tangencia nós, o cidadão comum, o Brasil, sul-americano? Influencia em tudo. Tudo vai repercutir em cima. Tudo, absolutamente. Sem sombras de dúvida. E na vida pessoal? Na minha, na tua, na da Lili, na da filhota aqui, na Júlia... Então, então vamos lá. Eu acho que é muito interessante. Ficamos mais sensíveis? Ficamos. A gente vai levar um puxão de orelha, na verdade, sobre várias coisas. Mas então, vamos continuando lá, assim. Então a gente tem que trazer isso para o mundo pessoal. O mundo pessoal significa o seguinte, assim, mais no cotidiano da gente, assim, sabe? No cidadão comum, assim. Significa, primeiro, que a gente vai olhar para cima, onde estão os poderosos, e o poder vai rachar. Entende? Os governantes vão ter uma espécie de duelo ou de desentendimento entre as potências, tanto as potências mundiais quanto as potências que nos governam localmente. Sabe? A gente vai ver muito disso, vai ver muito racha de poder. E eu vejo que, pelo andar da carruagem, olhando o noticiário nacional, a gente já percebe alguma coisa. Eu ia te dizer isso agora, isso já vem ocorrendo há um bom tempo, mas de repente agora é que a coisa vai ser mais explosiva. Vai bombar isso aí nesse momento. Daqui até a próxima... Olha, gente, esses próximos 28 dias vão ser muito fortes nesse sentido. Que é a primeira influência desse eclipse. Depois ele se estende até 6 meses. Então, isso aí se estende... Esse processo que tu já disse que está começado agora, sim, para os próximos 6 meses, ou seja, até 2020, vai muito forte. Na saúde, afeta também? Afeta. Então, aí essa parte mais delicada até desse assunto, porque assim, eu falo muito também da parte da astrologia, né? Da astrologia, e aí eu vou me pautar para falar em astrologia védica, não astrologia tropical ocidental, e sim astrologia védica, que esse eclipse ele se dá a 28 graus do signo de Sagitário. 28 graus do signo de Escorpião, na cauda do Escorpião. Ai, eu sou Escorpião. Que é o local da traição, vamos dizer assim, no cosmos. Tem a ver? Não, né? No espaço sideral, então a cauda do Escorpião é um local onde se guardam segredos de traição. Entende? Então, o que isso traz para nós? Na parte da saúde, assim, a gente tem que prestar atenção muito na parte sexual. Envolve muito essa parte, assim. É preciso tomar cuidado com essa parte, e é preciso também a gente tomar muito cuidado com a ira, com o ódio, com a rebeldia, com essas, como é que se chama assim, exacerbamento das emoções, que são uma coisa muito... O espírito de vingança. Essas coisas assim. Porque isso tudo também reflete na saúde física e mental, né? Totalmente. Profissionalmente, as influências. Então, como está havendo uma quebra, todo esse eclipse ele mostra por excelência uma quebra de paradigmas, tá? E isso já vem acontecendo também. Então, assim, eu acredito no surgimento de novas profissões a partir daí, e também o soterramento de algumas antigas, certo? Muitas profissões vão ser São coisas que já vêm ocorrendo, mas é como se nós chegássemos ao ápice dessa transformação. Dessa transformação? Exatamente. Eu vou achar, algumas profissões vão ser tão úteis quanto uma máquina de datilografia, entende? Assim, vão ficar tão obsoletas, certo? Outras coisas vão surgir já pautando por novas necessidades que devem surgir. Eu acho que, por exemplo, assim, uma área que vai crescer muito, e eu vou ser bem genérico aqui, mas assim, tudo que atender as humanas, que foi agora, por exemplo, parece que humanas não, houve uma verdadeira degradação nesse sentido, né? Não, muito pelo contrário. As áreas humanas vão crescer muito em relação às tecnológicas. Então quer dizer, surgem novas profissões e outras desaparecem do mapa. Desaparecem do mapa. Já é uma tendência de fato, né? Mas é como se agora fosse acelerar. Acelerar isso, sim. Perfeito. Quero te fazer um questionamento aqui, depois ele vai como é que é? Abrir as cartas do tarô? Então, eu gosto muito de responder as coisas em loco, assim, com o tarô, porque não só da astrologia, mas por essa questão arquétipica, até porque com os arquétipos, que são o significado dos símbolos que estão dispostos no tarô, a gente faz uma interpretação mais subconsciente
da pessoa ou da questão, entende? Eu quero que você abra para mim, mas antes, algumas dicas. Certo. Algumas dicas para hoje, os próximos dias, ou melhor, os próximos 6 meses, já que ele vai ter uma grande influência aí sobre todos durante esse período. Então, eu entendo que como vai haver essa parte, vamos dizer assim, que a gente vai acompanhar muita como é que eu posso dizer assim, muito segredo vai vir à tona. O poder racha e vão aparecer muitas coisas. Então, como é que isso reflete em nós? A gente tem que se preparar para começar a se auto-questionar muito, sabe? Muita verdade que era tida como coisa absolutamente certa, isso envolve até muito o lado das religiões também, certo? Não vão ser tão certas assim, certo? Tudo vai entrar em questionamento. Para você ter verdade palpável, você precisa questionar tudo que está ali, certo? É como se fosse uma verdadeira revolução de ideias que vai acontecer. Eu vou comparar muito com a época do Renascimento, sabe assim, sabe? É um surgimento, um turbilhão de novas ideias, de novos conceitos, que não vem para findar uma coisa, mas vem para começar uma nova, porque essa já está findando. É um período de grande renovação. De renovação mesmo, certo? Só que isso tem, infelizmente, daí pega essa parte da saúde que tu falou, principalmente a parte psicológica, tem pessoas que não estão aptas para isso, entende? Tem gente que para largar seu sistema de crenças poderá entrar em colapso. Certo? Poderá entrar em colapso e isso pode atingir um grande número da população. E situações que estavam meio obscuras no dia a dia, na rotina de todos, elas podem clarear? Pode vir melhor à tona? Podem, mas por isso mesmo que pode haver um choque muito forte, choques ideológicos, choques de realidade, né? De mudança de paradigmas muito fortes, para quais algumas pessoas não tiveram o menor preparo, infelizmente. E muito desse despreparo se deveu a ortodoxismos, assim, certo? De crença, de posicionamento radical. Eu recebi um questionamento aqui de uma internauta, ela não quer se identificar, que ela anda se sentindo com a energia mexida, cansada, com enjoo. Tem relação? Tem. Os eclipses principalmente com isso, assim. E outra coisa que eu queria dizer também, que a gente não esquece, que faz muito pouco tempo que a gente passou por um eclipse solar. Então, então a gente está em eclipse, a gente não tem... ainda estamos dentro de um eclipse, entende? A gente não dá influência no eclipse, é como se nós estivéssemos em plena vigência do eclipse que passou e entrando já no novo. O que deve ser feito para a pessoa não sentir essas reações, como essa leitora que ela está sentindo enjoada e... Bom, assim, aterramento, certo? Aterramento, porque quando a gente... Essas perguntas como essa são muito interessantes, porque assim, ó, faz a gente lembrar a nós todos do que nós somos feitos, sabe assim? Quanto por cento de água, quanto por cento de minério, quanto por cento de sabe assim, de célula. E quando a gente lembra que esses períodos onde a Lua passa pelo Sol e é quase como uma fricção magnética, muito de proximidade, todos esses componentes do ser biológico humano, eles também sofrem uma fricção, uma aceleração, uma polarização, uma despolarização. É bem químico isso, sabe? A nossa química, o nosso biológico, o nosso metabolismo fica muito mexido. Então, por causa que essas influências, magneticamente falando, elas estão se atritando. Esse atrito reflete nesse ser, vamos dizer assim, feito de tanto por cento de terra, tanto por cento de água, tanto por cento de massa celular e coisa e tal. Ele vai sofrer essa influência, entende? E é isso que vai, né? Esse momento. Então, um conselho que fica prático para isso é andar de pé descalço. Sabe? Sério? Certo. Eu vou dizer uma coisa assim, levando pelo bom sentido, dormir com o mínimo de roupa possível, embora nós estamos no inverno bem... Gente, fiquem atentos às dicas. Andar de pés descalços. Eu sei que tá frio. Agora tá frio, mas é recomendável para esse aterramento, né? Abraçar árvores. Entrar em sintonia com esses elementos. Eu tô rindo com abraçar árvore, porque eu me lembrei de um cantor famoso aí, mas tudo bem. Abraçar árvores, andar de pés descalço. Dormir com pouca roupa ou roupa nenhuma. O mínimo possível. O mínimo possível. Tudo isso ajuda, Henrique? Ajuda, tudo isso ajuda. Eu amo andar de pés descalços. Então, inclusive, eu sou criticada na minha casa por causa disso. Não. Absolutamente. Eu acho que para muitas pessoas, e inclusive para mim também, é uma questão de equilíbrio. Você precisa... Quando eu tenho momentos onde a tensão sobe muito, eu tiro os calçados, não importa onde esteja. Até em restaurante eu já fiz isso,
certo? Mas tem países que têm esse costume, né? Sim. De tirar o calçado ao entrar em... Exato. No Oriente, então, tira o calçado que você se equilibra, tá? Então fica essa dica, certo? Você provavelmente está pouco aterrada. Quando você está sentindo muita influência de um elemento, tem que aterrar para compensar o outro. Outra leitura aqui, ó, também não quer ser identificada. Depois que passar esse período de eclipses, como ficará a atmosfera na Terra? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos olhar aqui nas cartas do tarô aqui, vamos ver o que trouxe. Mudança. Aqui entra esse aspecto, assim, ó. Esse eclipse traz por excelência o questionamento das autoridades. Entende? Autoridades? Autoridades em geral. Eclesiásticas, governamentais, política, judiciária. O questionamento vai ser total sobre essas autoridades. A gente não vai mais aceitar tutela de ninguém. A gente vai ter uma espécie de... Não é uma rebeldia política. É como se o brasileiro fosse acordar um pouco mais. Despertar, exatamente. Exatamente. Porque reclamo, mas a acomodação é grande. Não, essa acomodação acaba agora. Ela acaba. Ela posterga porque o próprio... Não é que as pessoas vão se rebelar, é que o próprio... É como se o próprio poder não tivesse muito seguro do que está fazendo. Enquanto a gente segue, enquanto a manada segue o que dirige, enquanto ele estiver seguro do que ele está fazendo. Quando ele titubeia, a manada não segue. Então vai haver muita dúvida, vai deixar muita coisa incerta, e isso vai de certa forma assim, bipartir o poder, entende? Então não vai dar para seguir. E nisso vai ser bom porque as pessoas vão ter que achar o seu próprio centro. A recomendação desse eclipse é: ache o seu próprio centro. Se autorreferencie. Não é mais para buscar referência externa nos outros ou em qualquer outra coisa. Não adianta você ser um orador, assim, sabe, daqueles crédulos perfeitos, se você não se autorreferencia, sabe? Está na hora, para aqueles que acreditam, então, e eu também sou cristão e acredito, mas você tem que fazer valer se dizer cristão. Você tem que fazer valer. Se você acredita em Deus, você tem que fazer valer. Tem que ser autorreferente. Não pode buscar essa referência externa. Se tu não encontra referência interna, não adianta externamente. É isso que vai ruir agora, assim, certo? Então a gente tem que buscar o referencial interno com muita força para resistir toda essa quebra de paradigmas que vai haver nos próximos 6 meses, gente. Vão ser 6 meses muito intensos. Sobre a resposta da leitura ali da questão da atmosfera? Então, tudo isso envolve essa atmosfera. Esse questionamento todo que vai haver. Então, vamos ver 2 tipos, eu acho, assim, sendo um pouco sumário, mas assim, vamos ver as pessoas que parecem, de certa forma, filtraram isso e vão conseguir se adaptar porque trocaram os filtros, entende? É como se tivesse um ar-condicionado que a gente tem que volta e meia lá limpar o filtro, né? Quem limpou o filtro vai purificar, exatamente. Vai estar purificado, vai assimilar com facilidade. E quem não trocou o filtro? Se intoxica. Se intoxica. É isso que acontece. São essas. E então, para muitos a atmosfera vai estar tóxica e outros vão estar respirando um ar puro ou procurando um ar puro mais puro. Vai depender da conduta e da postura de cada um, Henrique? Muito importante isso. Esse é o principal dessa mudança. A postura interna. E está na hora, assim, certo? Agora, assim, até fazendo um questionamento, adianta a gente acreditar em alguma figura externa ou é a postura interna que tem que mudar a partir de agora? Eu acho que tem que mudar também. Eu também. Exatamente. Vamos lá, vamos abrir, vamos ver mais alguma coisa? Vamos. Fica à vontade aí para abrir esse tarô. Depois eu quero que abra. Não, para mim não, eu quero a questão do nome, da numerologia. Bom, a numerologia em si, assim, é uma ciência, né? Assim, todas essas artes ocultas, elas são muito matemáticas, tá? A despeito de pessoas que eu sei que questionam a validade, mas assim, eu tenho 33 anos de estudo nessa área, comecei com 15 anos, então veja a minha idade que eu já tenho, né, gente? Então, assim, foi muito difícil até para mim, assim, abandonar o curso tradicional, né, e entrar, mas é que eu comecei a ver tanta validade na matemática, na geometria, na matemática trigesimal que se usa para astrologia e tudo mais isso, e foi avançando dentro de semântica, que era uma matéria que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e até hoje, assim, onde é que você faz curso de semântica? Pois é, mas você não pode estudar cabala, tarô, sem conhecer o mínimo de semântica. E onde é que se faz curso de semântica? Então, quer dizer, eu não tive como, até falando um pouquinho do meu histórico, sabe? Esse estudo foi me fascinando. Então, chegamos nessa fase agora onde eu Desde que idade, Henrique? 15 anos. E como se manifestou, assim? Foi... Eu não tenho, assim, não tinha nenhuma pretensão. O que me levou a estudar isso foi uma questão muito, muito bacana, até, que eu acho bonito de dizer. Hoje eu tenho, né, sou avô, criei os filhos, família, tudo assim. Mas o que me levou para esse questionamento muito sério foi o amor. Eu era um garoto de 15 anos, né subúrbio, assim, com poucas
perspectivas de crescimento e tudo mais. E não tinha carro bonito, não tinha moto, não tinha, né, isso lá na década de 80, lá atrás. E daí eu fiquei pensando assim, puxa, e daí eu vi aqueles rapazes que eram mais desenvolvidos que eu contando muita... Eu vejo que era mentira, na verdade, mas eles contavam coisas fascinantes sobre o que eles faziam com as meninas, que as meninas corriam atrás dele, e atrás de mim ninguém corria, sabe? Aí eu não ganhava ninguém, não conquistava ninguém. Então, tá, mas quando eu vi dizer que o amor era aquilo tudo, eu ficava pensando, puxa, nunca vai acontecer isso comigo? Eu sou um patinho feio, eu fiquei naquela coisa assim, sabe, por muito tempo. Imagina, um adolescente com 15 anos. E foi justamente na busca do esoterismo, desse estudo, que eu fui compreendendo mais sobre o amor. O que me levou para isso foi o amor. Eu queria uma resposta do amor que não fosse uma resposta pronta. Mas uma resposta por que tu era patinho feio? Não, uma resposta porque o amor era tão intangível naquelas condições. Eu consegui uma namorada muito bonita depois disso. E daí começaste a te aprofundar como astrólogo, tarólogo, tive que me aprofundar, né? numerólogo. Sim, daí foi. Daí nunca parou? Nunca parei. Esse estudo nunca parou. E acho que é algo que nunca para, tá sempre aprendendo, né? Então, é uma evolução constante. Uma evolução constante porque, assim, hoje a astrologia, por exemplo, né, eu fiz o curso, eu terminei o curso de astrologia, eu tinha 18, 19 anos, né? Puxa, fiquei tantos anos trabalhando com astrologia tropical, hoje eu já comecei a conhecer outra astrologia, que é a astrologia védica, por exemplo, assim, né? De uns 2 anos pra cá. O que seria? A astrologia oriental, a astrologia hindu, né? E ela tem uma precisão muito grande. E ela veio curar uma chaga que eu tenho, que os astrônomos têm muito com os astrólogos. Tem uma briga aí, né, antiga, né? Que dizem que os astrólogos, a astrologia não é válida por causa que ela não considera o movimento dos astros extrasolares, né? Fora do sistema solar, a astrologia védica considera. Então esse jargão tem essa diferença, então. Tem essa diferença. A astrologia ocidental é extremamente tropical, ela está dentro das 4 estações aqui. Perfeito. Né? Essa não, a astrologia védica ela é sideral, ela considera a constelação de Sagitário, de Gêmeos e todo o movimento que acontece nessas constelações. A astrologia... Então é como se tivesse duas linhas? Estudiosos que defendem uma e estudiosos que defendem outra? Elas não necessariamente não são... E qual tu defende? Eu estudo as duas. Eu estudo as duas. A abrangência de uma é maior que a outra. A védica, por tradição, né, é uma astrologia que tem aí uma literatura baseada em 5.000 anos de estudos. Né? É um tempo inimaginável para nós, né? Mas a astrologia védica tem isso. Até mais do que isso. As pessoas costumam ficar mais sensíveis, ter insights por influência do eclipse? Sim. Os astros, eles têm uma influência que a gente... Aí tem uma coisa muito curiosa nisso, assim, sabe? Que é até falar em termos do Brasil, assim, eu vi uma comparação esse dia, até foi no estudo do site aquele que fala muito dos filmes do Chico Xavier, né? Todo mundo conhece essa figura, né? Então, né, assim, desnecessário ficar falando aqui, fazer proselitismo em cima do assunto, mas o que me chamou a atenção, assim, é que quando no norte da América, nos Estados Unidos mais precisamente, as pessoas começaram a manifestar dons mediúnicos, certo? O FBI começou a estudá-las. No Brasil a gente começou a aprender elas. São 2 extremos, sabe? O médium, teve muito médium que, como o próprio Chico Xavier, sabe? Se não foi preso, foi por pouco. Inclusive a história dele mesmo relata isso, entende? A biografia dele relata isso, sabe? O filme. O filme relata isso, né? E nos Estados Unidos não, os médiums eram alvo de estudo, certo? E não contribuíram para o desenvolvimento daquela nação? Com certeza. Com certeza. Então são os 2 enfoques que a gente pode dar para esse assunto, sabe? Então, quando se fala de influência, a gente precisa, mais do que nunca, entender melhor a dimensão do próprio ser humano, certo? E tem que cuidar com as armadilhas. Eu vou falar de uma coisa aqui que é um pouco desconcertante, mas assim, é bom falar. Por exemplo, hoje a gente fala muito na inteligência artificial. Certo. Nossa, sabe, esse é o mote agora que todo mundo fala e parece que isso aí já vai ser um novo mote sobre o qual nós vamos ter que se submeter tudo, sabe? Cuidado, gente, assim, sabe? Inteligência artificial, tudo bem. O nome já é um nome meio grotesco na minha forma de ver, certo? Porque a inteligência artificial existe, talvez ela não seja tão inteligente assim, sabe? Porque para mim, o que existe mesmo e que não vai ser artificial nunca é a consciência. Dá para artificializar a consciência? Não. Só dá para artificializar a inteligência, que é uma ferramenta, certo? A consciência não. Então, há possibilidade de crises psicológicas? Muito, por causa justamente da falta e da perda da consciência. Cuidado para não trocar consciência por inteligência artificial, porque daí vai ser uma coisa muito artificial. Perdas.
tem tendência a perdas de pessoas, família, parentes, algo assim relacionado? Bom, assim, o que eu vejo, de certa forma, isso, claro, assim, esse é o tipo de previsão que a gente, por prudência, deve evitar, porque quando o cara Ou fala, a incidência a maior probabilidade de doenças? Sim, nesse período eu vejo que uma coisa que vai acontecer muito aí, que eu não quero invadir a área alheia, mas é psicose e neurose, entende? Tanto que a doença do século qual é? Depressão. Sim. Então, veja bem, já tem uma tendência. Isso bipolaridade, depressão, transtorno, tudo isso vai aumentar muito, muito. Tem que saber lidar muito bem com isso, porque potencializa. Potencializa. Por isso que a gente volta a falar uma coisa simples. A gente falou assim, pisar na terra, andar na grama, abraçar a árvore, tomar banho de cachoeira, sabe? Dormir nu, sabe? Tudo isso faz parte. O mínimo de roupa. Por quê? Porque a gente precisa fazer o de tudo para manter a nossa inteligência não artificial, natural, consciente, entende? Por isso. Porque há muita artificialização. A nossa comida é o quê? Tá totalmente industrializada. É artificial, né? Artificial, e as pessoas estão buscando cada vez mais alternativas para acabar com a questão. Exato, mas ainda é um número, vamos dizer assim, né? Não, tá pequeno, ainda falta muita consciência, né, Henrique? Então, é aí que tá. Essa é a influência que a gente está sofrendo e que a gente tem que enfrentar, entende? A gente tem que enfrentar essa influência a partir de dentro da nossa casa, da nossa mesa, da mesa da nossa cozinha. Lá do lugar onde a gente janta, onde a gente faz as refeições, a gente tem que começar a fazer uma escolha, sabe? Assim, uma escolha prudente, assim, sobre tomar suco e não tomar refrigerante, por exemplo. Uma escolha simples, tão difícil para algumas pessoas fazerem. Eu já faço faz bastante tempo. Só não resisto uma Coca-Cola com pizza e cachorro quente. Tirando isso, eu não tomo refri. Olha aqui, ó, um leitor tá perguntando, tá dizendo aqui que Marte e Urano falam em potencial de grandes acidentes nesse segundo semestre, o que pode acontecer, por exemplo, em eventos meteorológicos não inesperados, só, envolvendo perdas de casa, e daí vai. A gente já está sentindo isso, já está vendo Bom, isso? Eu não estou me esquivando, mas eu sei que esse tipo de previsão, ele comove muitas pessoas, e é tipo assim, faz uma espécie de fama de quem prevê, sabe? E eu jamais quero ser um profissional que faça a minha fama, vamos dizer assim, entre aspas, em cima dessas previsões. Ainda né? Mais de desgraça. De desgraça, né? Tem gente que se popularizou muito na internet falando desgraça. E esse não é a minha vibe, entende? Mas mesmo assim, realmente, gente, viagens aéreas, certo? Nesse segundo semestre, é previsto, sim, por grandes astrólogos, não só pelos meus estudos, mas por estudos de astrólogos bem mais experientes que eu, que essa parte, sim, vai ter notícias de grande comoção, não só nacional como mundial, envolvendo esse tipo de... Já vem ocorrendo. E vai intensificar. Tivemos várias quedas de aviões de pequeno e grande porte, inclusive nos últimos dias, aí no último mês, aumentou consideravelmente. Vai aumentar mais. Aumentou. Essa presença que ele falou aí de Urano, principalmente, acidentalmente, nesse mapa do eclipse da sequência, realmente intensifica muito. Mas intensifica muito, como eu falei na astrologia védica, essa cauda do escorpião lá, onde está se dando amanhã, às 17 horas e 30 minutos, o eclipse, ele vai acontecer na astrologia védica no 28º para o 29º grau da cauda do escorpião. Nesse momento do eclipse, o que a gente vai sentir? É como se fosse uma espécie de um som. Eu sei que é durante 6 meses, mas no momento exato, no horário. Soa o gonzo, daí ele faz pum, e aí ele vai ecoando. Esse eco vai pegando tudo que estiver na sintonia desequilibrada, ele corrige. Esse corrigir, às vezes, é que causa uma catástrofe, um acidente. É a reação. É a reação que desencadeia. Que hora vai ser? Às 17h30 no nosso hemisfério aqui, né? Eu tinha entendido 17h15. Não, foi 17h30. E o que a gente tem que fazer nesse momento? Bom... Uma introspecção? Uma introspecção. Daí cada um vai ter o seu elemento, assim, né? Por exemplo, tem gente que... Eu tenho muita... Eu, particularmente, né? Sou de signo de fogo. Então, Áries, Leão e Sagitário. Eu acho que contato com a água. Justamente que é o elemento contrário que vai trazer equilíbrio. Então, estar nessa hora, sabe? Em contato com a água. Para as pessoas... Tomando chá. E os outros signos? Tomando chá, por exemplo. Para as pessoas que são do fogo, que é Sagitário, Leão e Áries, devem, neste momento, estar em contato com a água. Com a água. Tá, então agora Escorpião. Tá. Que é, bom, o escorpião é um signo que todo mundo fala que briga se é de ar, ou se é de fogo ou se é de água. Mas vamos pelo ar, tá? Vamos pelo ar aqui. Pela água, aliás, pela água. Os signos de água devem estar em contato com o fogo.
É o contrário. Sabe? Deve estar... acender uma lareira, uma fogueira, uma fogueirinha, um fogo, sabe? E ali fazer a sua introspecção. Então eu tenho que estar em contato com o fogo. Tem que estar em contato com o fogo. Posso acender uma vela? Pode, claro. A Lili, Eu qual é que o sou de signo? Capricórnio. Capricórnio. Terra. Que é terra. Os terra, então, eles vão procurar exatamente um lugar verde. Um lugar verde, um lugar com ar bastante abundante, entende? E devem fazer exercício de respiração nesse momento. Se está em contato com o verde, então ela pode abraçar uma árvore. Pode, uma árvore, um bom carvalho para você. Que lindo. E a Julinha, qual é o signo? Escorpião também. Ah, Julinha, escorpião. Então amanhã... O aéreo, os aéreos. Os aéreos procuraria a terra. Então é o seguinte, amanhã às 5h30 da tarde... Isso. Tá, nós vamos estar aqui no jornal. Traz vela amanhã que nós vamos estar aqui acendendo vela. E nós vamos achar uma árvore para ali abraçar aqui perto. Então, assim, por que isso? Porque a gente vai procurar justamente o que você está fazendo. O que você está fazendo nesse? Você vai estar selando, pactuando com o teu elemento contrário para que tu não tenha os desequilíbrios que esse gonzo que soa e que às vezes traga a vida às vezes de um voo aéreo, por exemplo. Assim, sabe? Para nós finalizarmos a questão do Mercúrio retrógrado. É a grande questão, né? A grande questão do eclipse, que é o primeiro astro que vai passar por aquele campo minado, que é onde vai acontecer o eclipse, né, a intersecção, é Mercúrio. E ele, curiosamente, vai entrar no movimento direto no signo de Câncer, que vai provocar uma revisão dos nossos conceitos. Uma revisão muito grande. As pessoas, puxa, isso vai deixar de ser verdade? Ou aquilo que eu acreditei que era verdade por tanto tempo vai deixar de ser uma verdade? Sim, mas vão ter que ser eleitas novas verdades. Bem-vindo à realidade, sabe? É um banho de realidade que vai acontecer, envolvendo muito a comunicação. Eu acho que a comunicação da gente, de maneira geral, ela está muito truncada. A gente não consegue ter uma continuidade. Por exemplo, assim, até falar da imprensa mesmo, assim, de uma forma. Hoje, por exemplo, acontece uma notícia, às vezes você quer continuar sabendo os enfoques do que aconteceu, e você não tem mais, porque vem tanta informação que só terra, é difícil a gente ter. A gente tem um excesso de informação. E uma noção do que é de fato verdade. Está muito... difusa, muito perdida, muito fragmentada, e a gente não consegue ter um acompanhamento de um determinado assunto, assim, é muito fragmentar. Então, essa parte a gente vai ter que mudar isso, entende? E a gente mesmo vai ter que mudar isso a partir de nós, entende? Para que as pessoas, e daí entra assim, talvez um pouco assim, as pessoas que trabalham com a comunicação entender um pouco mais o seu próprio ouvinte, o seu próprio alvo. Ele não quer mais quantidade, ele quer qualidade. Nós estamos, de novo, precisando de qualidade de informação. Menos quantidade, mais qualidade. Mais qualidade. A exemplo de tudo como deve ser na vida, né? Eu acho que é um exemplo que deve ser seguido em tudo na vida, é verdade? Né? Mais alguma colocação sobre esse Então, aspecto? o Mercúrio retrógrado vai trazer esse questionamento, vai acirrar isso. E provavelmente, envolvendo as tecnologias ainda, nós vamos ter alguma coisa envolvida na internet muito forte. Que pode ser um apagão muito forte, pode ser uma crise de provedores, ou um vírus avassalador, alguma coisa dessa, tende um bug. Ou seja, a comunicação de forma geral ela pode ser afetada. Tem um bug muito grande na internet. Na internet. A gente já anda tendo uns bugs. Uns bugs, assim, uns né? bugs. Então, assim, é muito provável isso, principalmente agora, nesses primeiros 3 meses que se seguem, a gente vai passar por grandes questionamentos envolvendo as comunicações, as telecomunicações. Vão haver muitas mudanças. E tem um item que está vindo aí, que aí a gente não pode descolar isso da geopolítica, que é o elemento chinês e o 5G e a Huawei, né? O que se esperar daí, né? Não falando uma outra língua, mas são elementos, o 5G, a tecnologia chinesa em cima do assunto. E como é que vai ser isso, sabe? Está havendo uma incompatibilização entre os produtos que foram feitos até agora e essa nova tecnologia que está vindo, certo? E vai ter que haver um upgrade aí. Só esse upgrade por si só já não é um verdadeiro bug? Então tá. Com certeza. Tá na iminência. Numerologia, rapidinho agora. Meu nome. Gostei. Aí que antes dos bastidores e eu achei incrível. Acertou. Então, assim, os tanto números... meu quanto da Lili e da filhota, Júlia. A numerologia nos permite uma abordagem pessoal muito forte do elemento humano, assim, né? Então, eu gosto muito da numerologia por ela te dá a personalidade, ela não é genérica. Tem pessoas que escolhem nome de filhos em cima da numerologia? E deve ser. Que mudam o nome em cima da numerologia? E eu acho bem justo se fazer. Atores, atrizes, o meu nome artístico vai ser tal, porque eu consultei um numerólogo e ele falou que tem que ser assim. Sim, depende do que você quer expressar, entende? Você deve escolher um nome de um negócio, de um empreendimento, de acordo com aquilo que você quer propor como trabalho, como
o que você tem a oferecer. E às vezes a pessoa não consegue dizer o nome e não expressa aquilo que é, entende? Você não pense em você que Apple é um nome escolhido ao acaso, entende? Tá, entendi. Junto com esse nome vem uma vibração que traduz alguma coisa com relação àquilo que te dá vontade ou não te desperta a vontade de possuir. Isso está traduzido no nome, na vibração numerológica daquelas letras que compõem aquele nome, entende? Entendi. Então quando você fala do nome, do teu nome, por exemplo, que eu falei pra ti, né? É, Mirna, com I. Então, o número 4, seguido de 2 números 9, que te traz um senso de responsabilidade enorme, sabe, assim, e uma capacidade muito grande de pensar. Tu prefere pensar antes de emitir tua própria opinião, assim. Tu normalmente opiniões, assim, a esmo. Tu pensa, tu reflete, sabe? E esse senso de responsabilidade enorme não pode ser prejudicial às vezes, Henrique? Prejudica porque, assim, às vezes pode tirar um pouco da... Me cobrando? Sim, o julgamento é muito forte. E tu sente o peso disso sobre as costas. Tem um lado positivo e tem um lado De negativo. todos os números, de todas as vibrações. Por um lado mais negativo, por exemplo, eu falei pra ti do número 9 ser o número do ancião, né? Que ele provoca um pouco de solidão na gente. Aí a gente lida com isso como melhor pode, né? Mas Vou ficar sozinha. pelo menos esse ano, Esse ano. Número, o ano que vem pode mudar, né? Que eu te falei. Ai, maravilha, querido. Pra gente finalizar mesmo, vamos deixar teus números de contato, Henrique? Sim, Acertaste, sim, tá? É. Eu sempre adorei o número 9, um número que sempre me trouxe sorte. Eu não sabia, nunca tinha consultado um numerólogo pra saber e entender a influência número muito forte. do 9 na minha vida. É um número muito forte. Bom, falando em números, então, meu número para contato, gente, 96236232, né? 96 23 23 62 62 32. 32. Isso, daí fala comigo pelo fone WhatsApp aí, daí a gente pode marcar uma consulta ou algo do gênero, se você também quer pôr um negócio, quer estabelecer um nome, cuide muito disso, sabe? Ninguém quer fazer negócio para fracassar. E o nome é uma coisa muito importante para você ter sucesso. E justamente agora, assim, falando assim, Tubarão aqui, Amurel, nossa, sabe assim, é hora da gente também traçar nossas metas de sucesso. Certo? Não é pra gente se intimidar diante do que esteja acontecendo na geopolítica mundial. Aqui, nesse nicho, nesse pedacinho de terra que Deus deu para nós aqui, edificar a nossa vida, a gente tem que botar o nosso elemento pessoal para fora para enfrentar tudo isso. Não importa. É hora de valorizar os talentos locais em todas as áreas. Não é só na cultura, não é só numa determinada... Todas as áreas. O que importa muito nesse momento desse eclipse é que você valorize a questão pessoal, o que você tem de identidade particular para dar. Por isso eu falei tanto da numerologia. A numerologia traz isso de dentro de cada um, o valor pessoal, e chama a atenção da gente para aquilo que é a minha herança pessoal particular, que eu tenho talento. É hora de você descobrir seu talento e de mostrar ele para acreditar. Acreditar no seu talento. E ser o máximo ter o máximo de espontaneidade possível. Isso, e com isso trazer para fora o elemento comunitário da gente, sabe? A gente às vezes está esquecendo... Espírito coletivo, exatamente. Saber olhar mais para os lados. Para os lados. E isso começa onde? Daí eu estava me lembrando que quando eu comecei essa entrevista, a gente falou dos russos enfrentando um exército de 600 mil homens de Napoleão. Os russos foram muito unidos, né? É uma frasezinha já meio manjada, mas que eu acho que vale a pena, né? Dar mais valor para o ser do que ter. Do que ter, exatamente. Tá faltando isso, Tá né? Já estamos terminando, Lili. A Lili fazendo assim, acaba. Gente, tivemos o prazer enorme de receber mais uma vez Luiz Henrique da Costa, ele que é astrólogo, tarólogo, numerólogo e terapeuta holístico. E olha, amei te entrevistar. Muito obrigado. Amei. Muito obrigada pela tua presença. Volte sempre, tá? Muito um abraço aqui de muita caloria. Obrigado. E que venha o eclipse aí amanhã. Tudo de bom. Tá? Um grande abraço pra você, gente. Tchau, gente. Deu.